Bom dia, hoje quinta-feira, 28 de janeiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, essa ata do Copom, o Gustavo vai comentar no detalhe daqui a pouquinho. Além disso, o IGPM aí acelerando e o desemprego, por incrível que pareça, ainda recuando. Lá fora, o mercado ficou um pouco mais aliviado depois do comunicado do Fed. Tem ainda o ministro japonês renunciando e também o PIB do Reino Unido avançando dentro do esperado. Agora, para falar sobre tudo isso, convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, muita coisa para falar hoje, pedir um pouco de paciência, mas vamos lá. Ontem a gente teve então uma reunião do FONC e a percepção do mercado foi justamente que eles estão mais preocupados, os membros do Fed estão mais preocupados com a economia mundial e com a própria economia interna dos Estados Unidos do que estavam em dezembro, quando subiram os juros. Então, o mercado leu que isso pode diminuir as chances de altas de juros ao longo do ano, ou pelo menos de menos altas do que anteriormente previstas. Então, essa foi a leitura dos mercados, que estão um pouco menos cautelosos com a ação do Fed depois da reunião. Indo para Ásia, a gente teve dois fatos no Japão importantes. Um foi a renúncia do ministro da Economia japonês. Ele é supostamente envolvido com um escândalo de corrupção com construtoras no envolvimento com fundos recursos para partidos, no financiamento de campanhas. Então ele preferiu renunciar. Na renúncia ele falou que ele acha que é a melhor opção para o país, que o país está conseguindo sair do problema da deflação e que a economia vai voltar a crescer. E justamente ele acha que é a melhor coisa. Ele era um dos principais aliados do Shinzo Abe, o presidente do Japão, primeiro-ministro do Japão. Outro ponto do Japão mesmo foi que as vendas no varejo recuaram novamente, queda de 1,1%, e reforçaram as apostas de que o Banco do Japão deve sim aumentar o programa de estímulos monetários por lá, depois de recuar pelo segundo mês seguido 1,1%. Agora indo para a Europa, dois pontos importantes na Europa. Um foi o PIB do Reino Unido, é a primeira estimativa ainda da ONS, foi avanço de 0,5% no quarto trimestre de 2015, foi bem em linha com as expectativas, alta de 1,9% na comparação anual. Com isso, o Reino Unido deve ter crescido em torno de 2,2% em 2015, menos do que 2,9%, mas de qualquer forma os investidores ficaram felizes porque foi bem em linha com o que eles aguardavam. Acho que ainda assim está um crescimento bom e isso reforçou a força da Libra, que ganhou força nos mercados, e também reforçou o call de que o Reino Unido pode subir juros ainda em 2016. O outro ponto importante na Europa foi que saiu um indicador que chama Índice de Sentimento Econômico da Zona do Euro. O Índice de Sentimento Econômico ele recuou, atingiu o menor patamar desde agosto, foi de 106,7 para 105. Todos os componentes do índice recuaram, então índice de industrial foi de menos 2 para menos 3,2, serviços passou de 12,8 para 11,6 e o ambiente de negócios foi de 0,39 para 0,29. O que a gente consegue ler disso? Se esse índice de sentimento econômico continuar recuando, também pressiona mais ainda para que o Banco Central Europeu faça uma nova rodada de estímulo, aumente o seu programa de estímulos monetários da região. Então, se o sentimento econômico continuar deteriorando, a gente deve ter uma pressão maior em relação a isso. Agora sim, indo para a parte doméstica, começar primeiro pelo IGPM. A gente teve o IGPM de janeiro, divulgado pela FGV hoje pela manhã. Ele passou de 0,49 em dezembro para 1,14 em janeiro. Ficou acima do 1% esperado pelo mercado. Então a inflação, o índice de preços do IGV segue em alta. Com isso, a variação acumulada nos últimos 12 meses foi para 10,95, bem forte ainda. O outro indicador importante divulgado pela manhã foi a taxa de desemprego divulgada pelo IBGE, e ela ficou bem abaixo do que era esperado para dezembro. Ela ficou em 6,9%, abaixo dos 7,4% esperados pelo mercado e dos 7,5% que foi registrado em novembro. Mas, de qualquer forma, a média de 2015 ficou em 6,8% e, na comparação, 2015 fechou com uma população desempregada de 1.700.000 pessoas, quando em 2014 o ano tinha sido encerrado com uma população desempregada de 1.200.000 pessoas, ou seja, a população desempregada cresceu 42% de 2014 para 2015. E por último, a ata do Copom. Ela reforçou bastante o que foi sinalizado na semana passada, que o Copom está mais preocupado com o cenário externo e interno. Destacou bastante, falou que
destacou bastante diferente da última ata da última reunião, que eles falavam que estavam esperando que as economias lá fora continuassem crescendo, continuassem sinalizando que estão indicando um crescimento pelo menos estável. Agora eles mostraram que já estão mais preocupados, acham que as economias não estão mais sinalizando que esse crescimento vai ser tão forte quanto esperado. Destacaram muito a desaceleração da China, ou a oscilação nos preços de petróleo, e se mostraram então mais preocupados com isso, mostrando que eles vão continuar monitorando a evolução do cenário macroeconômico para aí então definir os próximos passos na estratégia da política monetária. E por fim eles falaram que continuam assegurando que a convergência para a meta da inflação vai ser para 2017. Agora sim, vou devolver para o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui na InfoMoney na reunião matinal. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Ontem o fluxo aqui na casa, os locais foram net vendedores em basicamente 30 milhões de reais, com destaques na compra para Bradesco, JBS, BB Seguridade. Destaques na venda para Vale 5, Brasil Foods, Itaúsa, Fibra e Cielo. Nas duas pontas, Ambev, Itaú, Transmissão Paulista, BVMF e Klabin. Os estrangeiros foram net compradores em 10 milhões de reais. Destaques na compra para Bradesco, BB Seguridade, Pão de Açúcar, Ultrapar e Porto Seguro. Destaques na venda para Ambev, Fibra, Vale 3, Banco do Brasil e Santander. Nas duas pontas, Vale 5, Itaú, Petro 4, JBS e Embraer. São resultados de Bradesco hoje de cedo, ele veio em linha com as expectativas. Tá? O retorno sobre patrimônio na casa de 20,5%. No terceiro TRI havia sido de 21,2% e há um ano atrás, quarto TRI de 2014, 20,1%. Destaques como pontos positivos: o incremento da margem financeira de juros e não juros, além disso, maiores receitas com prestação de serviços e o segmento de seguros com maiores prêmios de seguros, planos de previdência e capitalização. Isso é uma boa proxy para a BB Seguridade e Sul América, que compõem nossas carteiras recomendadas. Pelo lado negativo, maiores despesas administrativas, despesas de provisão e devedores duvidosos e despesas tributárias também. Como eu citei, a margem financeira apresentou crescimento, o crédito, a expansão foi só na pessoa física, a parte de inadimplência, como esperado, ela apresentou incremento, mas apresentou redução, isso que é interessante para as grandes empresas, e o índice de cobertura também segue extremamente confortável para o banco. Seguros, como eu citei no início, o segmento foi mais um bom resultado, representa 30% do resultado do banco, e a parte de receita com prestação de serviços também apresentou um forte crescimento, mostrando ali que os bancos conseguem ganhar dinheiro mesmo num cenário como esse. Vale o destaque, para a redução do número de agências e colaboradores. O Bradesco vem cortando o pessoal e também o número de agências. Só para ter uma base de comparação, no primeiro TRI de 2014 eles possuíam 99.545 profissionais. No final do quarto TRI eles atingiram 92 mil profissionais, ou seja, ali 7 mil profissionais no corte aí de basicamente quase 2 anos. Nesse período, eles vêm cortando também o número de agências. Índice Basileia totalmente controlado, ok? E também tem as projeções do banco para 2016. Isso está tudo no nosso relatório matinal, da nossa reunião matinal, que você pode buscar, cliente da XP, no nosso site. Como eu citei, bom resultado operacional, em linha com o esperado. A gente prefere Itaú no atual cenário, ainda negociando um valuation extremamente barato. Mas Bradesco também, acho que vale ter um percentual da carteira em Bradesco, que mostrou números resilientes, índice de cobertura, Basileia, e além disso, melhor receita com seguros e prestação de serviços. Vale destaque ainda a Moody's cortando alguns ratings, cortando de construção e da Uzi Minas. A gente segue recomendando short em Uzi Minas devido ao cenário macroeconômico, a empresa extremamente endividada, cenário altamente prejudicial para o ativo, que deve continuar sofrendo. Fibra também reportou resultados e faz parte das nossas carteiras. Resultado vem em linha com o esperado, um lucro líquido de 1.623 bi, o esperado era 1.600 bi. O EBITDA, desculpa. O lucro líquido veio 910, esperado na casa de 930 milhões. Preços melhores de celulose, volume também, e a empresa conseguiu reduzir a sua alavancagem financeira, que agora em dólar está 1,78, dívida líquida sobre o EBITDA. Resultado em linha com o esperado, a gente não acredita em grandes mudanças, grande volatilidade para o ativo. A gente gosta do ativo, principalmente para sua exposição a dólar. São dois ativos que a gente possui em carteira recomendada, tanto Embraer quanto Fibra, por conta dessa alta que a gente acredita no dólar que veio para ficar. BTG, corte de 25% do pessoal, o banco BTG Pactual
deve cortar um anúncio hoje, segundo fontes, são na Reuters, um número de 25% do seu pessoal. Começou no início dessa semana, mas um número grande deve ser divulgado hoje com um corte de pessoal. Eles tentando se ajustar ao tamanho menor do banco hoje em dia. Suzano, aquisição de florestas da Eco Brasil, já era esperado, já tinha sido anunciado anteriormente, agora só confirmou isso. E a JBS sem planos de fechar plantas nos Estados Unidos, né? Havia uma informação sobre o fechamento de plantas nos Estados Unidos, eles falaram que não pretendem fechar plantas por lá. A gente não recomenda exposição ativo, até o ativo hoje está extremamente barato, sim, a gente sempre falou sobre isso, mas por conta de governança corporativa e até envolvimento aí na Operação Lava Jato, é um ativo que tende a continuar sofrendo, pesando essas notícias por conta de Polícia Federal, Ministério Público, Operação Lava Jato. Segue agora aqui a nossa mesa de aluguel, os destaques, né? Ontem, Lojas Americanas, Natura, Magazine Luiza, Gol, CCR, CSN, Petro 3 e 4, Vale 3 e Vale 5, Bradespar, Klabin, Multiplan, BR Malls, TIM e DASA. Hoje enviarei um relatório sobre uma reunião, basicamente um evento que nós tivemos aqui com investidores institucionais sobre o setor de shoppings, né? O setor de shopping center, que a gente ainda não recomenda exposição para os ativos. A gente já viu isso prévio operacional tanto da BR Malls quanto da Multiplan. Multiplan possui o melhor portfólio de shoppings, mas mesmo assim não se mostra resiliente numa crise que a gente vem enfrentando, uma desaceleração com renda real menor, né, disponível, inflação elevada, crédito escasso, restrito e caro. Então a gente não recomenda exposição a shoppings no momento. Esse relatório enviaremos, já está disponível na nossa também. Para quem é cliente, já está disponível na nossa internet. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje, a partir das 11h30, tem Batalha do Século. Hoje eu vou participar com Rafael Figueiredo, Ricardo Quinta de Férias, e também, logo mais, a partir das 9 da noite, estarei no Conta Corrente. Conto com vocês, um grande abraço e até lá.